Olá, meus irmãos, aqui estamos para o nosso terceiro e último vídeo desta série acerca da Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco neste ano de São José. Falta-nos falar de duas características de São José destacadas pelo Papa nesta Carta Apostólica, que é o pai trabalhador e depois o pai na sombra. Sobre estas duas características falaremos então neste breve vídeo. Começa assim o Papa Francisco. Um aspecto que caracteriza São José é a sua relação com o trabalho. Um carpinteiro, São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. É necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho, que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. Então, o Papa inicia essa dimensão do São José, pai trabalhador, falando sobre este homem que tem como característica a sua relação com o trabalho, como uma das características, a sua relação com o trabalho. Sendo um carpinteiro, ele trabalha honestamente e aprende e ensina também a Jesus o que significa ganhar o pão com o suor do próprio trabalho. A primeira coisa que nós devemos pedir a Deus como graça, espelhando-nos em São José, é a graça de superar a tentação de viver reclamando do nosso trabalho. Eu acho que neste tempo de pandemia, são poucas as pessoas que ainda são tentadas a isso, não é? Porque como nós fomos constrangidos a ficar muito fechados em casa, existe até um desejo muito grande, não é? De poder sair, de poder trabalhar, de poder interagir com as pessoas. É até um momento acaba sendo uma oportunidade para nós descobrirmos o valor do trabalho também como relação social, né? Como vida social, né? Como encontro com os outros, né? Como vivência da nossa vocação de seres sociáveis. Se nós olharmos, por exemplo, até para as crianças, né? As crianças que antes davam trabalho para ir para a escola, hoje são as primeiras que querem ir para a escola, né? Conheço aqui uma senhora, um dia desses me contava que o neto dela, todos os sábados, chora porque no domingo ele não vai para a escola, né? Agora que está havendo aulas presenciais, né? Aqui na Itália. Então, todo sábado ele chora porque no domingo ele não pode ir para a escola. Ela disse antes era o contrário, ele chorava no domingo porque na segunda ele tinha escola. Bom, o Papa nos convida a descobrir o significado do trabalho, a redescobrir o significado do trabalho. E aí ele vai colocar duas características do trabalho que são importantes. Primeiro, o trabalho como uma oportunidade de realização para o trabalhador e para a sua família. É o trabalho que garante o sustento digno de cada pessoa e, por isso, é um instrumento para a realização, não só do trabalhador, mas também da sua família, o trabalho. Mas o trabalho também como uma oportunidade de colaborar com o próprio Deus. Nós nunca podemos esquecer dessa característica quando nós estejamos fazendo qualquer que seja o trabalho. Todo trabalho, no fundo, ele deve servir para o bem comum, para o progresso da sociedade, para o bem-estar de outras pessoas. Por simples que seja aquele trabalho, ele deve contribuir para o bem de outras pessoas. E essa é a riqueza quando nós trabalhamos. Não fazemos um gesto egoísta em que eu estou trabalhando só porque eu vou ganhar o dinheiro de que eu preciso. É muito frustrante quando alguém trabalha dessa maneira. Mas, claro, o dinheiro de que eu preciso e que vai me permitir levar uma vida digna com a minha família é importante. Mas é mais importante ainda
eu ter a consciência de que aquele meu trabalho constrói o bem de outras pessoas, a felicidade de outras pessoas. É um serviço em vista do bem da sociedade e do bem, claro, da minha própria família. Eu me torno um colaborador de Deus na construção do bem comum. Passemos a outra característica de José, que o Papa define aqui como o pai na sombra. Aqui eu encontrei, seguramente para mim, a parte mais bela desta carta apostólica. O Papa tira essa definição de São José como pai na sombra, ele tira de um livro de um escritor polonês, chamado Jan Dobrajewski, imagino que seja assim que se pronuncia o nome dele. Ele retira do livro desse autor, que é intitulado A Sombra do Pai, é um livro sobre São José, em que exatamente esse autor ele mostra José como a sombra do Pai Celeste aqui na Terra, e que foi, inclusive, para Jesus, a sombra desse Pai Celeste, né, do único Pai verdadeiro. E aí o Papa nos diz o seguinte, falando sobre a paternidade. Não se nasce pai, mas torna-se pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Olha algumas coisas belas neste trecho que nós lemos agora. Ninguém nasce pai, mas se torna pai. E esse tornar-se pai não é necessariamente quando nós colocamos um filho no mundo. Até porque ser pai não é só colocar um filho no mundo, mas é assumir a responsabilidade, cuidar responsavelmente daquele filho. Nesse sentido, o Papa vai dizer que cada vez que alguém assume a responsabilidade sobre a vida de outra pessoa, esse alguém está exercitando uma paternidade. E como nós precisamos de pais no nosso mundo e na nossa igreja de hoje. Como precisamos de pais, de pessoas não só que gerem vida fisicamente, mas que de fato cuidem dos outros, exercendo a paternidade, que cuidem responsavelmente de todas as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Precisamos de pais, e aqui não se fala somente daqueles que geraram filhos biologicamente, mas falamos desses, mas falamos também dos celibatários, falamos também dos sacerdotes, falamos de todo homem adulto e responsável. Todos nós, o Papa ele menciona exatamente os celibatários, os sacerdotes, mas todo homem precisa fazer essa passagem de filho a pai. Somos filhos até um dado momento, continuamos ainda sendo filhos, né? Mas nos tornamos também pais. Nos tornamos pais porque cuidamos responsavelmente da vida dos outros. E aí o Papa vai dar uma definição belíssima sobre a paternidade. E ele diz o seguinte: ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do nome de pai, colocou também o de castíssimo, pai castíssimo, porque não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é o contrário da posse. Um amor só é verdadeiramente tal, continua o Papa, quando é casto.
E mais adiante ele diz assim: José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro. Soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. Que riqueza este parágrafo que acabamos de escutar. O pai é aquele que introduz o seu filho na vida, que introduz o seu filho na realidade. O pai é aquele que torna o seu filho capaz de opções, capaz de liberdade, capaz de partir. Eu cresci escutando na minha casa meus pais que diziam que ninguém cria um filho para si mesmo, mas cria um filho para o mundo. E foi bonito ver também que na medida em que eu e meus irmãos nos tornávamos adultos, os meus pais demonstravam que aquela não era só uma teoria, mas era o que eles acreditavam mesmo. Porque, de fato, eles nos lançaram para a vida e foram capazes de nos deixar totalmente livres de fazer nossas opções, de tomar o rumo das nossas vidas com responsabilidade, mas tendo consciência que eles não estavam ali, como diz o Papa, para prender, para segurar, para subjugar. Não, quando um pai prende o filho, subjuga o filho, não o permite nunca de crescer, de se tornar verdadeiramente adulto, de se tornar verdadeiramente pai. E esse aqui, ainda mais belo, né, essa explicação que o Papa dá, e esse tipo de amor é o que caracteriza um amor casto. Por isso São José é o pai castíssimo. Quando a gente diz assim, o pai castíssimo, pode pensar que José é o castíssimo porque não teve relações sexuais com Maria, porque viveu um matrimônio de castidade nesse sentido. Não, é isso também, mas é muito mais que isso. É o pai que não prende para si, mas que torna livre. É o pai que faz com que... É o pai que não se apossa do filho. Né? José não se apossa nem de Maria e nem de Jesus. E nós precisamos aprender disso, porque a verdadeira castidade, ela é o contrário da posse. É quando eu não me aposto da pessoa, mas a deixo livre. Esse é o amor casto ao qual nós somos chamados. E finalmente esse José que coloca no centro da sua vida Jesus e Maria. Não é ele o centro. E nós precisamos aprender a amar dessa maneira. Colocar o outro no centro. E não nós como o centro. Mas mais adiante o Papa ele diz o seguinte, não é? Que, completando esse raciocínio, e que é de uma beleza enorme. Ele diz assim: cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Então, cada filho traz algo de inédito, e esse inédito, essa beleza, essa particularidade de cada filho só pode ser revelada se o pai respeitar a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, entre aspas. Quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu. Vejam só, que coisa maravilhosa. Cada filho tem um mistério e o pai vai permitir que esse mistério se manifeste, deixando aquele filho livre. E aí o Papa dá um passo aqui, que com certeza é o sacrifício de todo pai e de toda mãe. Eu sentir que completei a minha missão quando eu me tornar, entre aspas, ele coloca essas aspas, quando eu me tornar inútil na vida daquele filho, daquela filha. Inútil não porque eu seja descartável, mas porque aquele filho tornou-se autônomo, aquele filho pode caminhar mesmo que eu venha a faltar na sua vida. Ele não é
dependente de mim para levar a sua vida adiante. E essa é a beleza também de São José, que entendeu desde o começo que aquele filho não era seu, e não sendo seu aquele filho, ele pôde simplesmente, ele pôde entender que a sua missão era de cuidar do filho, mas de lançá-lo para que o filho cumprisse a sua missão. O Papa aqui ele menciona inclusive aquela passagem em que Jesus diz que a ninguém chamem de Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai que está nos céus, dando esse sentido mais profundo. O único Pai de quem nós dependeremos sempre é o Pai que está nos céus. E nós, pais, também as mães, precisam aprender a viver essa graça. Bom, diz uma outra coisa que o Papa menciona e que concluo com essa reflexão é que eu achei interessante que ele faz uma distinção entre a lógica do sacrifício e a lógica do dom de si. E ele vai dizer que José ele não viveu somente a lógica do sacrifício, ou seja, eu me sacrifico, mas eu vivo o dom de mim, ou seja, eu entendo que a minha vida é um dom e eu ofereço a minha vida, oferto a minha vida como dom para a construção da vida daquela família. E aí ele diz assim, quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então eu entendo a minha vocação somente como um sacrifício, não como um grande dom que eu oferto, então, em vez daquela minha vida significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. Então chegamos assim ao final deste caminho com São José. Eu desejo que você possa também tomar essa carta do Papa, relê-la, rezar com ela e deixar que Deus faça crescer no seu coração a devoção a São José, a admiração por ele, mas não somente isso, também a imitação das suas virtudes. Em cada uma dessas 7 características da paternidade de São José, você encontre o caminho para que você se torne também um homem santo, uma mulher santa. Rezemos, concluindo esta formação, rezemos juntos a oração que o Papa Francisco escreveu, colocou no final da sua carta apostólica. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A ti Deus confiou o seu Filho. Em ti Maria depositou a sua confiança. Contigo Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostra-te Pai também para nós e guia-nos no caminho da vida. Alcança-nos graça, misericórdia e coragem e defende-nos de todo o mal. Amém. Deus o abençoe. Shalom.